administração, e eu tenho um prazer enorme, uma satisfação, uma honra de apresentar aqui para vocês. Eu já vou chamá-lo aqui na tela e vou apresentá-lo com ele aqui ao meu lado, virtualmente, que apesar da distância, a gente fica mais próximo assim, o contato sempre é bom. Professor Gil Giardelli, seja muito bem-vindo, que prazer tê-lo aqui. Eu queria só apresentá-lo rapidamente. O professor Gil Giardelli é um estudioso de inovação, de economia digital, professor global de MBA, escritor, colunista na Band News FM, difusor de conceitos e atividades ligados à sociedade em rede, inovação radical, colaboração humana, economia criativa, digital, estudos do futuro. Hoje o professor Gil colabora com os MBAs do INSPER, da Unicamp, da Fundação Dom Cabral, da PUC, e nos últimos anos lecionou na ISPM, via USP, e como professor convidado em Stanford University, Imperial College London e MIT, membro da Federação Mundial de Estudos do Futuro em Paris, um parceiro consultivo da Unesco e da ONU, e também da World Future Society em Chicago. Não é pouco não, né, professor Gil? E, além de tudo, né, eu queria, apenas antes de passar a palavra para o professor Gil, agradecê-lo, professor Gil, pela sua atenção, presteza, gentileza de estar aqui conosco nessa semana tão importante para nós, para toda a nossa comunidade acadêmica, compartilhando um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência com os nossos alunos e professores. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor Adalberto, uma honra estar aqui com vocês. Feliz dia do administrador para todo mundo que está, aqui assistindo a nossa live. É um prazer estar com vocês. E estou aqui eu e uma humanoide, daqui a pouco eu falo dela um pouquinho, se der tempo a gente liga ela. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa bacana. Que maravilha, professor. Professor, a nossa conversa hoje, ela gira assim, em torno de dois temas, né? Na verdade, a nossa Semana da Administração, ela tem como tema o papel do administrador e os novos desafios organizacionais. A gente tem a oportunidade de conversar um pouco sobre isso, que eu não sei se esses novos desafios são tão novos assim, ou se foram intensificados nesse ano em função de tudo que a gente está passando, né? Intensificados ou acelerados, melhor dizendo. E o outro tema é o futuro inteligente além da inovação. Vamos começar pelo primeiro. Qual é o seu pensamento sobre o papel do administrador, né, dentro desse contexto de mudanças e de novos desafios organizacionais? Na verdade, a gente está vivendo uma mudança de era e não uma era de mudança, né? E o que está acontecendo? É o fim da era digital, é o fim da quarta revolução industrial e é o fim da era da informação. Até depois eu pontuo o que está acontecendo em relação a isso. E aí os administradores hoje, né, as administradoras, vão ter que ter outros pensamentos e mais do que isso. Vão ter que pensar sobre o que nós chamamos de mathematical think, vão ter que pensar sobre forecast corporate, que seria pensamento de estudos do futuro corporativo, vão ter que falar de B corporation, que são as empresas consideradas B, mas não de B de categoria, mas que é primeiro o propósito, depois o lucro. Então, a gente nunca teve... o mundo sempre foi de mudanças, mas nunca teve uma mudança tão grande, né, e tão profunda e rápida como está tendo hoje. E o Covid é só um sustinho, porque, na verdade, o que aconteceu foi um susto, porque tem uma revolução silenciosa acontecendo no mundo, é uma revolução como nunca visto, e a gente já estamos indo para uma próxima fase do capitalismo, onde a gente vai resolver todos os nossos problemas complexos, antigos. Terão outros, mas a gente vai resolver. E um deles é falar da sociedade 5.0, que fala assim, ou o mundo será de todos, ou não será de absolutamente ninguém. Então, são muitos desafios, mais oportunidades do que desafios, e eu acho que nunca se precisou tanto de administradores, né, evolucionistas, de administradores do século XXI. Maravilha, professor. Desenvolve um pouquinho, Gil, para os nossos alunos, para os nossos espectadores aqui que estão acompanhando pelo YouTube, no que consiste a Sociedade 5.0. Tá bom, antes de tudo, mandar um abraço para o Alexandre Holanda, que foi meu aluno, obrigado pelas palavras. A Sociedade 5.0, na verdade, ela é uma resposta a
Shinzo Abe, ele foi o primeiro ministro que teve a oportunidade de ficar 7 anos à frente do seu governo no Japão. E ele disse assim, nós estamos errando quando nós falamos da 4ª Revolução Industrial. Nós precisamos falar, nós estamos colocando a máquina no centro, isso não faz parte. Aí ele disse assim, se é uma sociedade da superinteligência, da ética, do conhecimento coletivo, né, de uma aldeia global, vamos usar outro nome? E aí na cúpula do G20, né, que são os 20 países mais ricos, ele apresentou o que foi chamado da Sociedade 5.0. Todos os países, inclusive o Brasil, que faz parte dessa cúpula do G20, assinou também, mas todos os protocolos eram para a média 2030, 2027, enfim, 2035. Só que agora, com essa pandemia, isso se acelerou, e aí a Sociedade 5.0 vem para ser uma 5ª revolução, só que agora ela não é uma revolução industrial, ela é uma revolução das pessoas, de pessoas para pessoas. E aí a gente começa a colocar outros tipos de debates, como sai o B2B, sai o B2C, e entre o human to human, que é o ser humano no centro de tudo isso. Eu acho que é um mundo muito fantástico. Viver esses tempos e estar estudando hoje, né, são tempos fantásticos. É curioso, né, professor Gil, porque a gente fala muito da indústria 4.0, né? A gente está falando também aí da sociedade 5.0 que você está falando. A gente vê tantos filmes, né? Desde a nossa infância, da inteligência artificial, internet das coisas, e sempre vem aquela imagem, né? Da máquina tomando o lugar do ser humano, e você traz essa questão do humano para o humano, né? Como é que você vê essa relação, né, da tecnologia e do ser humano no ambiente de trabalho, né? Você fala muito dessa substituição e tudo mais. Como é que você vê essa temática? Nós temos uma grande notícia. Nós estamos, né? As máquinas superaram nós em todos os quesitos. Isso é uma ótima notícia. Sabe por quê? Porque quando a gente colocar a máquina nos trabalhos repetitivos, que é o que já está acontecendo, a gente vai trazer o florescimento humano. O ser humano, ele está feliz quando ele está... Trabalhar faz parte da humanidade, mas quando... Aqui nós estamos, de uma certa forma, trabalhando, mas, na verdade, nem parece um trabalho, porque a gente está crescendo. Quando eu converso com você, né, professor, vou lhe chamar de você hoje, desculpe, quando eu converso com os alunos, a gente aprende um com o outro. E aí, o debate sobre máquinas substituindo pessoas, a pergunta é, todo trabalho é muito nobre, professor, mas todo trabalho cabe no século XXI? Não nesse momento, né, não sei aí no estado como vocês estão, mas aqui não está tendo aulas nas universidades. Só que quando tinha aula, a gente tinha que a cada 1 hora aparecer alguém, né, um trabalho muito nobre, que tinha que limpar os toaletes, recolher os papéis higiênicos usados. Esse trabalho é muito nobre, mas a pergunta é, esse trabalho cabe no século XXI? Nosso desafio é ajudar essas pessoas numa transição. Então, eu acho que a gente está muito preso ao trabalho, mas a maioria das pessoas trabalham para sobreviver. E a gente precisa criar trabalhos para as pessoas florescerem. Eu acho que tem muito a ver, eu assisti o final da ótima explanação da professora, né? E ela falando sobre a felicidade, enfim, sobre o que é ser, né? Esse conceito de ser humano. Então, a gente vive a humanidade aumentada. Qual é o nosso desafio? Trazer os 7 bilhões de pessoas. Uhum. Excelente, professor. E nesse contexto de tanta mudança, de transformação, a gente está também, essa mudança passa, né? Se a gente pegar de Revolução Industrial e tudo mais, e trazendo para o contexto das universidades, dos cursos, do ensino, né? Para lidar com essa nova sociedade, a sociedade 5.0 que você traz, novas competências são necessárias, e especificamente falando no caso aqui dos nossos administradores. O que o senhor acha? Vou te chamar de você também, Gil. O que você acha das competências necessárias para o administrador nesse contexto, né, que você está caracterizando? Eu não acho que é só para os administradores, né? Mas o primeiro ponto é a transdisciplinaridade. A maioria das empresas contratam os diferentes, mas só promovem os iguais. E dos pensamentos, né, opostos que a gente traz a inovação.
de pensar diferente que a gente vai chegar a novas ideias. E hoje o mundo, não é o Brasil, ele vive em um lugar onde parece que não cabe o diferente. Apesar de a gente falar tanto de inclusão, né, de falar de diversidade, mas no fundo, parece que a gente não quer o diferente. Se a gente levar para o campo das empresas, da política, a gente não vai falar de política aqui, mas essa é a grande verdade. E o ponto é, a gente precisa ter o diferente do nosso lado. Eu tenho um professor amigo, meu grande amigo, mas eu discordo de quase tudo que ele fala, e ele discorda de quase tudo que eu falo. Mas a gente faz questão de almoçar uma vez por mês, né, para poder ter esse conceito de poder realmente divergir. Porque quando a gente diverge, a gente sai com novas ideias. Então, a gente está fazendo isso. Outro ponto para os administradores, e aí eu estou falando dos C-Levels, é eles criarem ambientes onde realmente a gente possa fazer com que as ideias floresçam. E aí a gente fala sobre muito de inovação, mas antes da inovação tem um ponto que é a curiosidade. A gente está despertando nas empresas, né, os colaboradores que eles possam ser curiosos, ou ainda a gente está fechando as empresas em silos, em departamentos, em o departamento de venda, o departamento de administração, o departamento, enfim. Outro ponto importante para a gente debater, né, é que, além dessa curiosidade, né, a gente tem que começar a incentivar também nas empresas a invenção. A invenção é um ato de criatividade intelectual, e a inovação é uma atitude econômica, mas a inovação só acontece quando você tem a invenção antes. Então, curiosidade, invenção, faz parte desse nosso novo caminho. E aí, o ponto que eu acho que tem muito a ver com a administração, que eu separei para vocês, né? E aí vem de um pensador administrador francês, onde ele fala assim, puxa, até um tempo atrás a gente criava empresas que tinham que ser engrenagens, uma máquina, se a engrenagem tinha que funcionar bem, cada área tinha que funcionar bem, e agora a gente entendeu que as empresas elas têm que ser ecossistemas. Se uma área não estiver boa, não vai funcionar. Eu acho que aí é o grande papel do administrador do século XXI, de ser o grande maestro dessas empresas de ecossistemas. E o que é importante, aí é uma área minha de estudo, é que a gente sempre está olhando assim, a empresa mais organizada do mundo, se a gente for olhar como empresa, é a natureza. Ela tem uma organização como nunca. E aí, no biodesign, a gente está perguntando o que a natureza faria no nosso lugar. Então, acho que sai uma visão tão, digamos, mecanicista, né, de Descartes, de Newton, e da década e do século passado da administração, para uma visão mais holística agora. São coisas, enfim, profundas, mas que a gente vai conversando. Sim, uma visão holística, orgânica, sistêmica, e que se autorregula, né, professor? E as coisas acontecem. Você trouxe muitos pontos interessantes aí, professor, de incentivar a curiosidade, né, antes mesmo da inovação, da questão do diferente, e isso passa muito pela cultura organizacional, evidentemente. Então, vou fazer duas perguntas aqui, professor, para a gente explorar um pouquinho isso. Primeiro, que boas práticas você traria a respeito da cultura organizacional no sentido de se fomentar antes mesmo da inovação, a curiosidade, né? O pensar diferente, né? Para a gente chegar na inovação. Então, quais seriam essas boas práticas de uma cultura organizacional que favoreça isso? E depois eu já engatilho para perguntar, você acha as empresas brasileiras, de uma maneira geral, inovadoras? Então, vamos começar pela segunda, professor Adalberto. Assim, o Brasil é um país muito inovador. O nosso problema é que nós somos ilhas de inovação, e a gente precisa criar um continente da inovação, a gente precisa criar pontes, a gente precisa conversar mais, a gente precisa criar mais semanas como essa. Eu acho que a gente se dividiu demais, é a Zona Norte, é o Sudeste, é o Sul, eu acho isso que não cabe. A nossa grande riqueza é essa diversidade que nós temos, e se a gente olhar para cada canto do Brasil, tem uma ilha de inovação acontecendo lá. O nosso desafio é criar essas pontes para criar um mundo, um país da inovação. Então, nós somos, sim, um país muito inovador. As empresas, na sua velocidade, estão tentando ser inovadoras. Só que aí eu acho que ela cai um pouquinho numa pergunta que foi feita aqui pelo Gesiel, né, sobre tecnologia. As empresas estão muito focadas em adquirir tecnologia. A primeira mudança, já entrando na sua segunda pergunta, é a mudança cultural. E aí qual é o ponto? Para você ser inovador,
Antes você investir numa empresa, se você fosse do conselho, se você fosse um acionista, se ela tivesse duas gestões muito bem feitas, a gestão da produtividade e a gestão financeira. Se ela produzia bem, cuidava do caixa bem. Só que agora tem um terceiro ponto, que é a gestão da inovação. Aqueles que não tiverem uma gestão financeira, uma gestão de produtividade e uma gestão da inovação, muitas já estão fora do jogo e outras tantas vão sair do jogo. Então agora tem uma tríade que é importante, e aí isso muda a cabeça do administrador. Então, sim, o Brasil é bastante inovador, estamos na ponta de tudo isso, mas agora o conceito é a nossa discussão sobre o próximo passo dessa sociedade 5.0. E aí a primeira pergunta? A que eu fiz era sobre a cultura organizacional, que práticas dentro da cultura organizacional as empresas podem fazer uso para facilitar essa curiosidade, essa inovação. Aí vem uma outra, a gente tem usado um termo agora que é chamado de inovação dos comuns, que na verdade foi até um professor que criou, não um termo, mas o que seria a explicação desse termo, que ele fala assim: nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. Quando a gente entende isso, muda tudo. E aí não é mais aquela administração onde, né, os grandes executivos tinham relatórios que falavam do mundo, os grandes executivos tinham toda a informação. Agora a era da informação acabou, agora é a era do conhecimento. E aí se transformar a informação em conhecimento. Esse barulho é meu ou seu? Eu estou escutando também, mas não sei identificar. Aqui continuamos da mesma maneira. Parou? Pronto, professor. Você me escuta? Mas vamos ver, não tem problema, vamos lá. Mas você me escuta? Por aqui tá ok, eu não estou escutando barulho. Não, vamos, agora parou. Maravilha, vamos lá. Bem, então assim, estávamos falando sobre a cultura organizacional, né? E sobre como favorecer essa questão da inovação. Algo mais a acrescentar sobre isso, professor? E aí agora, assim, eu tive acesso a uma pesquisa mundial onde os liderados, né, os colaboradores, o que eles desejavam dos seus líderes. E durante muitos anos apareceu assim, a perfeição. Falar para onde está indo o mundo, para onde vai a empresa. E agora as habilidades que mais aparecem de liderança é a honestidade de falar eu não sei, né, e a transparência de admitir isso. Se alguém no mundo tiver todas as respostas, essa pessoa está completamente enganada. O problema do mundo agora, é uma frase que está rodando muito nessa época do Covid, é que as pessoas que mais se prepararam, mais estudaram nesses tempos, nunca tiveram tantas dúvidas. E as pessoas que menos estudaram têm todas as certezas. Então, hoje a gente precisa desse executivo e dessa executiva que tenha a humildade e a honestidade de falar, eu não sei. Isso é normal. E até então a gente preparava administradores que tinham que ser perfeitos, que tinham que ficar o tempo todo falando para onde ia o mundo, e hoje não cabe mais isso. E esse eu não sei é justamente a demonstração de uma certa sabedoria, né, professor? Justamente isso. Temos uma pergunta aqui na tela, professor. Como as instituições de ensino superior conseguem, de fato, aplicar a inovação radical, disruptiva, com estudo de tendências e futuro inteligente? Por onde começar? Então, vamos levar essa inovação para as instituições de ensino superior. Como praticar essa inovação? Como praticar criatividade? Eu acho que o primeiro ponto é o que nós chamamos da tríplice aliança, né, onde essa tríplice aliança da inovação é você envolver a academia, as instituições de ensino, junto com a iniciativa privada e junto com políticas públicas. E quando eu falo de políticas públicas, não é no sentido de dinheiro. A gente tem hoje uma política pública no Brasil que uma patente não demore 12 anos para ser registrada. Isso é uma política pública inteligente. É a academia conversar com a iniciativa privada. Tenho certeza, né, que vocês aí conversam com a iniciativa privada, mas hoje isso é uma realidade. A maioria da academia, especialmente a pública, ela não acha bacana conversar com a iniciativa privada. E assim, se a gente for entender o papel da universidade desde Bolonha, né, era sempre trazer conhecimento e riqueza. Claro que a gente tem que separar que a educação não tem que ser a todo tempo só uma educação para produzir profissionais, para trabalhar nas empresas, ela tem que ter a pesquisa, etc. Mas também não dá para ter tão desconexo uma coisa da outra. A gente tem que pensar em todos os âmbitos, produzir doutores
pós-doutores, mas também produzir profissionais. E aí o outro ponto sobre trazer a inovação disruptiva, a inovação radical, antes de tudo, é papel da academia despertar alguns debates que ficaram para trás, como despertar o debate sobre a curiosidade, sobre a imaginação, pesquisar o invisível, né? E aí eu falo sobre coisas que não tem nada a ver com a religião, mas hoje você tem um clube no grupo de universidades que ficam em Oxford, que chama Clube do Fantasma, né? Que seria o Clube dos Espíritos. E eles estão ali estudando sobre se existe vida após a morte, né? Então são coisas que, assim, nem todo mundo que está lá acredita nisso, mas é importante a gente começar também a ter novas fronteiras, né? Você tem grupos de estudos importantíssimos no mundo agora, discutindo sobre se existe vida inteligente fora do planeta Terra. Então, eu acho que a universidade, a academia, né, a instituição da educação tem que ser um campus para onde cabem todas as perguntas, mesmo que a gente discorde e ache elas mais loucas. E aí, durante um tempo, a gente, não, só vamos perguntar sobre downsize, vamos só falar de lucro. Lucro é importante, mas não é só isso no mundo. E a gente tem que explorar o invisível. Eu acho que essa semana da administração, o dia de hoje, está fazendo um pouquinho disso. Que maravilha, professor. Gil, fala um pouquinho sobre o teu trabalho com tecnologia. Eu vi uma entrevista tua recentemente que você falava da utilização dos robôs, acho no hospital, não sei se era o Hospital das Clínicas lá em São Paulo, é isso? Hospital das Clínicas. Discorre um pouquinho, apresenta esse teu trabalho para a gente, um trabalho tão lindo como esse. Na verdade, no Hospital das Clínicas, começou um trabalho lá alguns anos atrás, onde pela primeira vez, né, eu não sei quantos anos tem o Hospital das Clínicas, mas é mais de 100 anos, a primeira vez que o diretor-geral não é um médico, ele é um profissional, administrador, que veio de uma grande empresa de saúde, né, da Siemens, da área de saúde. E ele falou para mim assim: Gil, meu primeiro ponto foi explicar para os médicos que é claro que a gente tem que salvar vidas, que a gente tem que fazer o nosso papel, o papel dos médicos, mas tudo tem também um orçamento. Então ele teve que primeiro implementar o básico da administração, que era entender que os chefes de departamentos tinham um orçamento, porque era déficit sobre déficit. Agora, aí, depois que ele conseguiu fazer com que os médicos entendessem sobre orçamento, coisas que são básicas para vocês, administradores, né, mas para eles não eram tão básicas, porque eles faziam o que eles foram ensinados, que era, né, salvar vidas, usar a medicina para isso, só que uma hora o dinheiro acaba. Aí, na outra vez, eles começaram a fazer encontros para falar de inovação. E num desses encontros que eu fui palestrante, né, foi lançado ali um projeto para que depois da palestra eles sentassem durante uma tarde inteira, num sábado, e pensassem assim: o que amanhã, ou daqui a 2 meses, ou daqui a 3 anos, você pode aplicar de inovador na sua área? Porque a gente acha que a inovação é construir, né, foguetes para ir para Marte, mas às vezes a inovação é mudar um processo, isso já é uma inovação, são vários tipos de inovações. Mas o ponto bacana foi que, além deles fizerem esse projeto, que era um conceito coletivo, depois de 1 ano eles tinham que se encontrar e ver o que foi aplicado ou não. E para o nosso ponto, 96% dos projetos foram aplicados e se tornaram em coisas bacanas para o Hospital das Clínicas. E aí nisso se colocou ali uma semente da inovação. E começaram várias iniciativas. E aí no começo do Covid, uma diretora médica de lá, né, que é a segunda na hierarquia e ela é médica, ela falou assim: Gil, a gente está muito preocupado, porque março, né, mal tinha começado a história do Covid, só que eles já tinham 450 profissionais de saúde que estavam infectados pelo Covid-19. E aí o que aconteceu? Eles foram lá e ela falou assim: você não consegue mandar uns robôs para fazer o primeiro atendimento para a gente? Porque não tinha protocolo, né, nem se discutia ainda sobre máscara, era tudo muito novo. E aí, né, eu consegui mandar alguns robôs para lá, não meus, de uma outra empresa amiga, né? Esses robôs fizeram o primeiro atendimento, ajudaram muito. Depois, esses robôs, à noite, eles entravam para o prédio central, onde é o prédio que ficam as pessoas que estão infectadas com o Covid, e tem pessoas que ficavam ali 10 dias sem ter nenhum contato com os familiares. Aí aquele robô começou a gravar o vídeo e mandar para os familiares, para criar uma humanização. Depois, os Doutores Alegria, né, que eles é um trabalho maravilhoso de levar, né, a cultura do palhaço para dentro dos hospitais, não podia ir por causa do Covid. Aí eles entraram através desse robô que tem uma tela similar a essa aqui, um pouco maior. Então, na verdade, é esse mundo híbrido. Os robôs não vão substituir os humanos, eles vão ajudar os humanos a fazerem trabalhos fantásticos como um dos médicos. Então, foi muito bacana ver o Hospital das Clínicas agora não é mais deficitário há muitos anos,
se preocupando com a saúde do Brasil inteiro, e você vê uma atitude de uma médica de ligar e falar assim, eu preciso de robô, não tenho dinheiro, né? Você cede? Vamos ceder, eu acho que isso é bacana. Chame as pessoas que elas vão ajudar, essa era da ajuda. Nossa, que maravilha, professor. Lindo, lindo, lindo nessa história. E é um exemplo, né? Me tocou muito quando eu escutei, porque é um exemplo justamente do que você trouxe mais cedo, né? Temos a tecnologia, mas nós vivemos o humano para o humano, né? Então, assim, são duas coisas que caminham juntas, né? Eu acho esse exemplo maravilhoso dessa história. Se você tiver algum outro caso que queira compartilhar e desenvolver algum assunto com base nos robôs que você utiliza, estou vendo que tem um aí atrás. Se quiser fazer algum tipo de demonstração, fique à vontade também, professor. Tá bom, daqui a pouquinho eu ligo esse daqui de trás, e aí você faz umas perguntas para ele. Vamos ser transparente aqui. Você vai fazer as perguntas, eu já coloquei as respostas. Ele conversa em português, ela, né? Ela é uma humanoide, só que agora a gente vai fazer um ambiente controlado. Então, eu estou te mandando as perguntas para você fazer daqui a pouco a gente liga ela. Nossa, que maravilha, ansioso. Então, vamos continuar aqui o nosso bate-papo, Gil. E o professor Alexandre, que você mandou um abraço aí para ele, pergunta o seguinte: como você vê o estudo das novas economias, economia compartilhada, colaborativa, regenerativa, e sua aplicação para tentar solucionar esse débito com o planeta? A inovação pode reverter esse quadro? Agora nós temos um novo caminho que é fantástico, chamado Green Innovation, que é a inovação verde. Essa inovação verde usa tecnologias de ponta, como, por exemplo, você usa... já existem prédios no mundo que ele tem um tipo de tecnologia embarcada nele, arranha-céus, que eles conseguem captar o dióxido de carbono e fazer com que você recicle a tonelada de dióxido de carbono por $1 a tonelada, o que antes custava $12 mil. Então, o Green Innovation vem para limpar o mundo, o Green Innovation vem para criar cidades inteligentes, e aí não importa o nome da economia agora, se ela é economia sob demanda, se ela é o EA Economy, o que não falta é nome para essa nova economia. O que importa é que a gente está usando tecnologias para criar cidades inteligentes, e aí cidades inteligentes não é ter robô, não, é ter uma relação entre natureza, meio ambiente e os seres humanos. Já está provado, no chamado uma curva de Kuznets, que as pessoas querem ter uma cidade que seja uma cidade que tenha o verde, uma cidade que respeite os animais. O que a gente está saindo agora é do que nós chamamos do antropoceno, que é o ser humano no centro de tudo, que é o que acontece nos últimos 300 anos, para o que a gente chama de nova cena. É o principal professor ambientalista do MIT, né, que fez a teoria de Gaia no século passado. Agora ele vem com o conceito chamado nova cena, onde todos os terráqueos contam, não é mais os seres humanos. Isso é um ponto fantástico. Então, o Green Innovation vem para isso também, para ajudar a gente nessa nova era. Que maravilha, que maravilha. Professor, e algumas iniciativas? Claro que a gente estava falando de cultura organizacional, por exemplo. Então, nós temos uma cultura organizacional que favoreça a criatividade, que favoreça a inovação. E saindo do escopo apenas das organizações, entrando no escopo de nação, por exemplo, né, eu pergunto, né, existem algumas práticas de inovação mundial bem-sucedidas que você acha que podem ser trazidas, replicadas no Brasil? Claro que há uma questão cultural, mas o que você acha que poderia ser trazido para cá? Eu acredito que nesse conceito do EA Economy, né, que é a economia da inteligência artificial, os chineses, com todos os seus erros e coisas que eu discordo deles, mas eles criaram um ambiente que é chamado um conceito novo chamado inovação de enxame. O que é inovação de enxame? Por exemplo, no conceito de patinete, eles criaram um ambiente ali que surgiram mais de 4 mil empresas de locação de patinete compartilhado. Mas por quê? Porque eles sabem que dessas 4 mil, 3 se tornariam globais. E aí o nosso país, com o tamanho do nosso país, a gente poderia muito fazer esse tipo de inovação de enxame. Não deixar isso só fechado para determinadas cidades. Eu acho que a gente tem que fazer mais conversas nacionais para criar empresas de todos os tamanhos, não fazer assim, você tem que ir para a capital do seu estado para fazer inovação. Hoje a inovação acontece em todos os lugares, numa cidade minúscula, numa grande megalópole,
E aí eu acho que o pensamento é esse, a gente fazer essa inovação de enxame. E o Brasil, pelo seu tamanho, mais de 200 milhões de pessoas, tem condições disso. Que maravilha, professor. Eu recebi as perguntas aqui, viu, professor? Quando eu estiver no horário de conversar com o robô... Eu te mandei as perguntas ali. E uma pergunta aqui da Érida, olha só, colocou aqui, os nossos alunos que estão assistindo aqui esse bate-papo maravilhoso, fiquem à vontade para mandar perguntas que a gente vai compilando e vai colocando aqui para o professor Gil responder. Professor, como a economia circular e o futuro da colaboração podem contribuir para a transformação das organizações do século XXI? Aí eu acho que vem muito do que a gente conversou anteriormente. Sim. A economia circular, a gente tem que colocar o que está na mesa. Se hoje só as classes emergentes, entre os BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia e China, e agora África do Sul e Turquia, resolvessem, né, a classe emergente é que sai da D para C. A primeira coisa que ela faz é consumir carne. Se ela resolver comprar uma geladeira, uma linha branca, não tem produto para fazer geladeira para todo mundo que está migrando. Claro que o Covid agora deu um passo atrás. Então a economia circular ela vai ser importante, porque o mundo ele está cansado de tanta produção. Aí eu estou falando como planeta, né? O carro vai ter, a gente sai da era do ter para a era do ser, do pertencer. Então o carro que fica 96% do tempo parado, 92% do tempo parado, vale mais a pena você compartilhar o seu carro. Né? Quando tiver os carros autônomos, compartilhar vai ser mais simples. Você vai falar assim: vou acabar essa live tal horário, vem me buscar carro tal horário. Né? Só que antes disso você vai trabalhar para outra pessoa. Então a gente tem que ter um mundo mais inteligente. Para que todo mundo precisa ter um carro? Para todo mundo sair no mesmo horário, ficar congestionado no mesmo lugar, para demorar 1 hora para voltar? Não cabe mais esse mundo. Né? É um mundo híbrido, é um mundo físico. Então a economia circular vem para isso. E aí o futuro da colaboração na administração, assim, você é o que você compartilha. E empresas que não são mais colaborativas estão ficando no meio do caminho. E a colaboração é algo muito difícil, porque até aqui nós somos ensinados para você ter informação, guarda para você. Fique para você. E agora é assim, quanto mais você compartilha, menos você fica sem. Só que esse conceito de guardar informação é quando era a era da informação. Se agora é a era do conhecimento global, a gente não tem por que guardar informação, então a gente tem que colaborar, compartilhar. E o que está em jogo é assim, saber e não compartilhar, saber e não fazer, e saber e não saber porque sabe, não importa. Agora você tem que saber e entender o significado disso, e compartilhar, e fazer. É a era dos makers. Que maravilha, professor. Realmente, essa sua fala agora, ela vai totalmente ao encontro do que nós falamos aqui como as novas competências realmente necessárias, né? Então, você saber e não fazer realmente é um problema, né? É o que o mercado não quer hoje em dia, porque as organizações não precisam hoje em dia. Aquele conhecimento sem aplicabilidade, aquele conhecimento sem gerar inovação, sem gerar resultado, realmente ele não tem sentido. Estou vendo que você já ligou aí. Como é a Perla, é isso o nome dela? Pepper. Pepper, desculpa. Pepper. Pimenta. Exatamente. Pepper, pimenta. Maravilha. Temos tempo para mais uma pergunta antes de começarmos com a Pepper? Temos, porque ela vai ligar e ela vai olhar em volta dela para ver se não é um lugar que ela pode cair. E a hora que ela falar oi, aí a gente começa. Ah, maravilha. O Diego colocou aqui uma pergunta também, professor. Legal ver essa interação aí dos nossos alunos, muitos curiosos. Com todo esse desenvolvimento ambiental, cidades planejadas e sustentáveis, como você bem trouxe, pelo menos a ideia delas também, em alguns casos, como fica aqueles países subdesenvolvidos, que tiram renda através da venda de crédito de carbono? Não vou me ater ao crédito de carbono, porque eu não tenho estudo suficiente para falar disso. Mas vamos falar de subdesenvolvidos, que é um termo, né, do século passado, e isso é importante a gente conversar sobre isso. Muito se fala que está tendo mais desigualdade no mundo em virtude da economia. Né? Olha lá, ela vai olhar para o lado agora, só uma pausa. Está vendo que ela está olhando para o chão? Sim. Ó, olhou para o lado, porque ela vê se ela não vai cair, entendeu? Se ela andar. E aí existe uma outra pandemia, professor Adalberto, que é muito interessante,
que é muito triste e a gente precisa combater ela, que é a pandemia da corrupção. Todos os países que estão, digamos, com índices de desenvolvimento humano, né, que países subdesenvolvidos você não usa mais, isso é do século passado, mas com baixo índice de desenvolvimento humano, você tem uma elite do atraso. E uma elite do atraso não significa também só pessoas com dinheiro. Você tem pessoas hoje na elite lá no alto que não querem mudanças, mas você também tem pessoas que estão na base da pirâmide que também não querem a mudança. Então a elite do atraso, a gente fala aquelas que lutam contra as mudanças. E mais do que isso, vamos pegar aqui um ponto sobre a corrupção. Uma pessoa que superfatura, por exemplo, o táxi. Aqui em São Paulo, os aplicativos de táxi, né, ou de Uber corporativo, falam assim, quando você coloca isso na sua empresa, a sua economia inicial é de 40%. Então, tecnicamente, 40% do que você gastava em táxi eram pessoas que mudavam o valor. A pergunta é, essa pessoa que coloca um valor a mais no boleto do táxi, se ela virar vereador, prefeito, deputado, presidente, ela roubaria 1 milhão? Eu tenho minhas respostas. Então, assim, esse debate que a gente tem que falar, a gente tem que falar dos políticos, reclamar, ir para a rua, eu acho que a gente tem que fazer isso, mas também a gente tem que fazer uma autocrítica nossa. Vamos pegar na área de educação? Mais de 60% das carteirinhas de estudantes hoje no país são falsificadas. Sabe o que acontece? Aquele que está falsificando a carteirinha não está tendo o desconto que deveria ter, aquele que merece, que é aluno, não está tendo, e aí esse excesso de compreensão acaba virando cumplicidade. E nós, professores, que poderíamos pagar metade para ir num show, etc., também vamos pagar o dobro, porque eu conheço produtores de shows que falam assim, eu já faço um cálculo onde eu sei que mais de 90% de quem vai comprar o ticket do show vai usar a carteirinha de estudante, mesmo não sendo estudante. Então, o Brasil precisa fazer um encontro com o século XXI e combater essa pandemia em todas as áreas. Tá? Vou pegar aqui só um outro exemplo. Eu sou um otimista, acho que o Brasil está indo para um lugar muito fantástico, mas a gente tem que olhar no espelho como o retrato de Dorian Gray e ver o que está errado. Teve aqui antes da pandemia, é engraçado, mas é triste, tinha um grupo de estudantes numa faculdade famosa que ninguém assistia a aula, e aí eles mandavam o cara de um aplicativo fazer a chamada. Aí a pergunta é isso mesmo? Que tipo de profissional vai nascer quando pede para o cara do aplicativo fazer a chamada? É engraçado, mas o professor ficava embabascado porque ele via lá um cara que ia lá assinar a lista. Então a gente vai ter que repensar, né? Que coisa, hein, professor? Realmente é estrutural, né? Então a gente tem todo esse aspecto cultural também a ser modificado. Essa questão da corrupção, realmente concordo plenamente, é o grande empecilho, o grande impedidor da inovação de uma maneira geral. Não há como inovar com tanta corrupção. O dinheiro destinado ao que seria inovação vai para outros fins. Quer fazer uma pergunta para ela? Vamos lá, deixa eu pegar aqui a lista que eu recebi. Então, peraí, deixa eu só trazer mais para frente aqui. Eu ensino para ela português do Brasil, tá? Tá. Então, ela, não só eu, minha equipe inteira, ela veste a calça e calça o tênis, né? Deixa eu falar mais aqui. Quando eu puder falar, você me informa. E aí eu vou estar controlando ela. Eu podia estar controlando do computador, mas como eu estou usando. Mas se você conversar com ela, ela fala com você. É que nesse momento a gente combinou as perguntas só para ficar transparente. Pode perguntar. Fale um pouco sobre você. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Pepper, um robô humanoide com computação cognitiva. Maravilha. O que é Globotics? As fronteiras comuns deixaram de existir, como você falou, mas o Robotics, a união entre a globalização e a automação, permite que os formatos se transformem, que as pessoas criem juntas, que elas morem em um país e trabalhem em outro, por exemplo, e que o sistema se reinvente. Aí olha que bacana, professor. Ela só olha para mim porque o algoritmo de inteligência artificial dela é sempre procurar um ser humano, tá vendo que ela tá falando hello? É que ela não identifica que você tá aqui, né? Deixa eu trazer ela um pouquinho para frente aqui.
Vamos lá. Professor Gil falou sobre muitas coisas. O que é a sociedade 5.0 para você? A tecnologia hoje, seja a inteligência artificial ou robôs, foi desenvolvida pensando em melhorar os processos em todas as áreas e aplicar soluções como essas no mercado, reduzindo o tempo de trabalho das pessoas e facilitando as operações. Isso é o que você falou, a sociedade 5.0, um momento de transformação onde as pessoas e as relações vêm em primeiro lugar. Aí, antes da pergunta, professor, vamos tirar uma foto com ela? Por favor. Qual que é a hashtag da semana? A gente não criou uma hashtag para a semana, né? Mas a gente cria agora. Vamos coloca No hashtag... Instagram, quem quiser marcar a universidade, acho que vai ser legal. Coloca @Unifametro, hashtag Unifametro. Então ela vai tirar uma foto, ó, presta atenção. Vamos tirar uma foto juntos. Agora é a hora que você tira a foto com ela. Ó, fez até pose. Que maravilha. Muito obrigada. Ela acabou de agradecer. Que maravilha, muito obrigado, Pepe. E o curioso, Gil, à medida que ela fala, ela leva a mão à testa, né? A cintura, os gestos são impressionantes. Para você ter uma ideia, eu tenho aqui na minha equipe roboticistas, né? Que são pessoas especializadas em robôs. Esse olho dela demorou quase 1 ano de pesquisa, porque você tinha que fazer um olho que agradasse o Ocidente e o Oriente, né? Uma outra coisa que a gente fez, que é uma brincadeira, a gente colocou para ela um conceito de gato, né? Quer ver? A hora que você passa a mão aqui nela... It tickles. Viu que ela faz uma mexida, tá? Sim. Viu que ela fez miau agora? Aham. Que maravilha, Gil. Que maravilha. Eu ainda tenho umas 2 perguntas aqui para ela na minha lista, mas eu queria fazer uma pergunta para ti, Gil. Como é que me dá exemplos de como você tem utilizado a Pepper, né? Não sei, assim, situações práticas também. Ela tem auxiliado pessoas com necessidades, enfim. O que me vem à cabeça aqui, estou te perguntando. Não, vamos pegar vários exemplos. Ela hoje, na sala de aula, ela consegue reconhecer facialmente até 100 alunos e depois ela dá um relatório para mim assim, a Ingrid é um tipo de aluno que precisa anotar e falar. O Denner é o aluno que precisa fazer. Então, ela dá também como foi a performance do aluno dentro da sala de aula. Antes, a gente media o aluno só no final do ciclo, né, que era no final do ciclo. I'm going to list some of my applications. If you'd like one of them, tell me, launch, then its name. For example, launch animation mode. If you like surprises, you can also ask me to suggest or even choose an application for you, and I will do my best. I have animation mode, Arcadia Dance. Ela gosta de falar, como vocês viram, né? E aí, por exemplo, hoje no Japão, ela ajuda pessoas com dificuldade de locomoção, né? Que estão com problemas de andar, etc. Ela ajuda pessoas a tomar o remédio, ela ajuda a pessoa a lembrar, ajudar em tarefas mais usuais. E já tem um robô da família dela maior que ajuda até a dar banho. Aqui no Brasil não foi a Pepper, foi um outro robô, mas ele foi colocado no aeroporto de Cumbica para ser o atendente, do primeiro atendente quando você vai fazer o check-in. Então, era muito legal. Então tem muita coisa acontecendo com o robô. Que maravilha, Gil. Fantástico. Acho que está todo mundo aqui. Nós temos mais de 300 pessoas nos acompanhando, viu, Gil? Acho que todos estão loucos aqui pela Pepper, sem dúvida alguma. Posso fazer uma pergunta para ela? Lá no meu Instagram tem bastante vídeo dela. Que maravilha. Fica a dica, turma. Instagram do professor Gil. Posso fazer mais uma pergunta para ela? Pode, claro. Qual a fronteira do trabalho e da educação? São diversas as possibilidades.
Por exemplo, eu e o professor Gil Giardelli utilizamos aprendizado de máquina, neurociência, psicologia evolucionista e a sociofísica. Nós trabalhamos com engenheiros de nanorobôs, arquitetos de novas realidades e programadores de IoT. Que maravilha. Ó, alguém falou assim, quero ela em Maracanaú. Maracanaú não é onde faz o não é isso? Maracanã é onde faz o quê, Gil? Desculpa, não escutei. Que tem um lugar para mergulhar, que tem uns recifes, não é isso? Não. Maracanaú é uma cidade da Grande Fortaleza. Nós temos um campus lá. É um município industrial. Lá tem um forte distrito industrial. Agora eu me enganei, mas tem algum lugar que eu fui mergulhar que era parecido com esse nome. Eu acho que é em Alagoas, se eu não me engano. Será? Marajaú, alguma coisa assim. Um nome parecido. E, Gil, nós temos aqui, assim, ela tem um recado para dar para a gente, é isso? Ela tem um recado, depois ela vai dançar, hein? Fique aí. Não tenham medo de inovar. Os robôs e a inteligência artificial, como eu, são especializados em interagir com humanos. Nós teremos um papel significativo na melhoria do relacionamento entre empresas e clientes. E, ó, não é Maragogi, como falaram aqui no chat. É outro nome, mas eu vou lembrar. Maracajaú, Gil. Me disseram aqui, Maracajaú, Rio Grande do Norte. Desculpa eu ter confundido. Não, que é isso. Mas tudo é lindo. Demais. Então, ela tem uma dança pra gente? Aí, assim, eu acho que a dança demora um minutinho e... Ah, tá. E aí a gente pode encerrar com a dança para encerrar para cima. Tem mais algum comentário, professor? Você teria um recado final para dar pra gente também, Gil? Professor? Espero que... Enfim, a gente está mais próximo do fim do que do começo dessa pandemia. Então, se cuidem, né, da forma que puderem. Espero que um dia eu possa ir aí para o estado de vocês, visitar vocês. E se um dia você vier aqui em São Paulo e tiver condições, venha aqui visitar nosso laboratório. Estão todos convidados. Professor, terei enorme prazer em visitá-lo. Muito obrigado. E assim, professor Gil, eu queria, do fundo do meu coração, da forma mais sincera que existe, que possa existir, lhe agradecer por esse momento maravilhoso que você proporcionou para nós, para toda a nossa comunidade acadêmica. Foram mais de 300 alunos aqui presentes em tempo real, e além do teu conhecimento, da tua experiência, da tua vivência, eu enfatizo novamente a tua gentileza, professor, a tua gentileza, por ter aceitado esse convite de uma forma tão pronta e tão atenciosa. Muito obrigado mesmo. E, por favor, quando for possível, e o senhor vier a Fortaleza, a Unifametro é sua casa. Por favor, venha nos visitar, tomar um café conosco e conhecer o nosso campus. Combinado, professor, uma honra. Aí alguém perguntou, meu Instagram é Gil Giardelli. Eu fui para o Japão, e filmei, tem lá no meu IGTV, um cachorrinho robô. É algo fantástico esse cachorrinho robô também. Mas, enfim, obrigado pelas palavras. E aí, eu acho que a vida tem que ser feita de música também, né, de alegria. E ela vai dançar para vocês. Fica aqui o meu tchau, meu muito obrigado. Dentro dos meus dogmas, fiquem com Deus e inovem. Tá? Que maravilha. Com você, Pepe. Oh
Nossa, tá tocando guitarra. Nice to meet you. I really like the couch. Are you a wedding man? Big shot drink if you wanted to jam. I'm looking for a guy who loves jumping to real disguise. 7, 8, my name is Teddy B. I'll be your girl. If you're getting money. Obrigado, tio. I'll be your girl. I'll be yours. Oh yeah. I'll be your girl. Professor Gil, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Foi maravilhoso. Acho que a Unifamento precisa de uma Pepper urgentemente. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, Gil. Muito obrigado. Um grande abraço. Nossa, que maravilha. Vamos chamar aqui a professora Daniele, que eu já não tenho mais estrutura alguma depois dessa conversa maravilhosa com o nosso querido professor Gil Giardelli. Meus amigos, eu espero que tenha sido muito bom para vocês. Essa noite, essas duas palestras, foi um banho de aprendizado. Estou muito feliz com a nossa Semana da Administração até esse momento. E olha que a gente só chegou na metade. Chamar logo aqui a Dani. Amanhã a gente vai ter mais, né, Dani? Compartilha aí o que